Olá, olá, buenos dias. Hoje eu vou dar continuidade, então, à nossa apostila, tá? A explicação que tem lá desse tempo verbal que a gente vai começar a estudar, ela tá bem por cima, então eu vou compartilhar uma outra para vocês, tá bem? Mas é um tempo bem tranquilo. A ver. A continuação lá de vocês, a gente vai entrar em futuro imperfeito do indicativo. Então, como o próprio nome diz, é um tempo verbal que a gente usa para expressar futuro. Então, coisas que ainda vão acontecer. Então, ali, como está escrito aqui, ó, pode ainda ser usado para expressar previsões, probabilidades no presente, né, ou no futuro. Como todos os tempos verbais, a gente tem ali uma tabelinha que vai mostrar para a gente que a gente tem as raízes, né, do verbo e as terminações para a conjugação. Aqui nessa primeira tabela, a gente tem o verbo trabalhar. Vocês vão ver que esse tempo é mais fácil, porque eu não precisei tirar o final ar. Eu só adicionei a terminação, que é bem tranquilo de decorar, né? É, as, a, hemos, eis, an. Então, yo trabajaré, tú trabajarás, él, ella, usted trabajará, nosotros trabajaremos, vosotros trabajaréis, ellos, ellas ou ustedes trabajarão. Então, a gente tem aqui, nessa segunda parte, o verbo conjugado. Eu vou mandar esse link para vocês, tá? Se vocês quiserem ler depois novamente, tá? Aqui a gente tem outro verbo, né? Com a terminação em er. Ele primeiro era em ar, né? Trabalhar. Como o outro também, ó. Vamos manter o final. E temos lá. É, as, a, hemos, eis, an. Estão vendo? Que é igual. Então lá, yo beberé, tú beberás, él, ella ou usted beberá, nosotros beberemos, vosotros beberéis, ellos, ella, ustedes beberão. Aqui a gente tem os verbos já conjugados. E agora ali, um exemplo do verbo terminado em ir. Vamos manter o verbo completo e vamos adicionar apenas as terminações. Es, é, as, a, hemos, eis e irão. Para o verbo ir, a gente tem uma troca, tá? Ele é um pouquinho diferente, mas parecido. Então, yo viviré, tú vivirás, él, ella, usted vivirá, nosotros viviremos, vosotros viviréis, ellos, ella ou ustedes, né? Vivirão. Aqui, todos os outros são iguais. O único que muda é para a terceira pessoa do plural, tá? Que foi adicionado irão ao invés só de an. Nos verbos irregulares, a gente vai manter, então, as terminações iguaizinhas é o outro. Como vocês lembram de outros tempos verbais, o que muda é a raiz do verbo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o tener. Para o futuro, esse verbo a gente usa de raiz tendr. Ó, tá vendo aqui, ó? Eu adicionei um DR, né? E retirei o ER do final. Então, a gente tem aqui, yo tendré, tú tendrás, él, ella, usted tendrá, nosotros tendremos, vosotros tendréis, ellos, ellas ou ustedes tendrão.
Então, eu tive a mudança na raiz e tive que retirar o finalzinho ali, né? Mas a terminação permanece a mesma. Mesma coisa aqui com o verbo salir. Vou ter que tirar o ir. Ele muda a raiz, ó. Foi adicionado um DR. Então, lá, saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldreis, saldrão. Aqui embaixo, ele tem alguns exemplos, né, de usos. Dentro de 6 meses, minha amiga será madre. Aqui, ó, será. Ele é um verbo que está regular para esse tempo. Então, eu tenho aqui o ser inteiro, só adicionado o a. Porque minha amiga é ella. El fin de semana lloverá em mi ciudad. Tenemos el verbo llover más el a. Supongo que saldrás con tus amigos el viernes. Temos aqui saldrás, verbo salir. Então, tivemos que tirar o i, adicionar o dr e a terminação as. Tendré que trabalhar hasta tarde. Eu sempre. Então, o verbo tener, tiramos R, adicionamos aqui o DR e a terminação. Tendré. Tendré que trabalhar hasta tarde. Mas é um tempo bem tranquilo, né? Que expressa o futuro. Vou tirar aqui, pera lá. Eu vou mandar para vocês, já mandei, né, na verdade, tá aqui junto, um link de uns exercícios para vocês fazerem online. É bem rapidinho. Vocês vão conseguir fazer agora em horário de aula mesmo, tá? Vou compartilhar a tela aqui, só para vocês verem qual é. Mas o link tá aqui junto com o vídeo. Então, esse é o site, ó, bomespanhol.com.br, modo gramática, tempos verbais e o tempo que a gente está estudando. Então, ele tem lá, assinale a alternativa correta usando o futuro imperfeito de indicativo em espanhol. Então, a gente tem uma frase lá. Quando haja frio, que usar abrigo. Então, teré, tener. A gente acabou de ver esse verbo, né? Que é o verbo tener, que ele tem uma mudança na raiz. Então, eu vou lá, adicionei e verifico. Estou aguardando. A internet está tão lenta que ele vai levar a vida para mostrar. Pronto, ó. A minha resposta estava correta, ficou verdinho. Então, coloco para o próximo. Eles têm aqui embaixo, aqui ó, também a possibilidade de ver a solução, quando vocês não têm certeza da resposta, para vocês aprenderem. São apenas 10 esses daqui, então vocês vão fazer em menos de 1 minuto, é rapidinho. É um exercício de fixação, então eu peço, por favor, que vocês façam mesmo ele, tá? Eu vou mostrar para vocês como que tá lá essa explicação na apostila agora, para dizer quais são as páginas que vocês vão precisar fazer para a semana que vem. Ó, vocês fizeram até a página 8. Agora eu quero fazer um lembrete. Todas as atividades, todas, tá? Elas fazem parte de uma nota de participação. Então, quem já não enviou o trabalho, essas respostas da semana passada, está sem uma parte da nota. Aqui ele traz algumas frases para a gente dizer o que está expressando. El preço de las manzanas aumentará no próximo mês. Então, a gente tem o verbo aqui, aumentar, ó, inteirinho, então quer dizer que ele é regular, mas a desinência a indicando o futuro. O
que ele está fazendo? Hacer planos, elaborar hipóteses, dar uma ordem, expressar possibilidade ou dúvidas, falar do futuro. Nesse caso aqui, ele está falando do futuro, né? Porque ele está afirmando que o preço das maçãs aumentará no próximo mês. Haré compras por la tarde e por la noche prepararé la cena. Aqui ele está fazendo planos, então ele está a ser planos. Mi hija não conseguir comer. Estará enferma? Aqui está expressando, né? Então, uma dúvida. Cadê? Expressar possibilidade ou dúvidas, que é esse daqui de baixo. Ó, esse verbo estar, mais a, preparar, mais e. Lembrando que a gente tem o acento aqui, em espanhol, ele só serve para dizer pra gente qual é a nossa sílaba tônica, qual é a sílaba forte, tá? Porque em espanhol a gente não tem esse som de E, ele é sempre fechado. E, prepararé. A gente tem aqui, no sé si conseguirão terminar os informes hasta el fim de semana. Então, a gente tem aqui uma expressão de dúvida. Expressar possibilidade ou dúvidas. No saldrás de casa sem terminar tus quehaceres. Então, a gente tem o verbo aqui, salir. Então, a gente teve que tirar o ir, adicionar o DR e a terminação que indica futuro. Então, no saldrás. Aqui, ó, a gente está dando uma ordem. Ele tem aqui mostrando para vocês alguns verbos irregulares, como que eles ficam. Então, a gente tem aqui caber, cabré, haver, habré, poder, podré, querer, querer, saber, sabrá, poner, pondré, salir, que é só a gente usar, então, essa raiz mais aquelas terminaçõezinhas que eu mandei para vocês. Tá bem? O exercício dessa semana começa aqui. Ele é um pouco de interpretação textual também, tá? Então, é a página 10, 11, 12 e 13, tá? E só, porque ali a gente começa, então, uma parte de acentuação, que é a mais fácil de todas, que é o acento diacrítico, mas que vai ficar para a próxima aula. Deixa eu tirar a compartilhação aqui. Então, vamos lá. Vocês vão assistir a aula, fazer esse exercício rapidinho do link online que eu mandei para vocês e os exercícios da apostila, da página 10 a 13. Vocês podem me mandar as respostas apenas por Word, né, num documento, e subir aqui. Eu sempre dou uma semana, mas eu prefiro que vocês façam agora no nosso horário de aula, até porque a aula que eu estou mandando para vocês, ela tem um tempo curto. Então, dá tempo de vocês resolverem os exercícios e ainda subir as respostas hoje. Lembrando mais uma vez que faz parte da nota de participação. Agora, vocês têm apenas uma semana para terminar o trabalho que eu dei, né, 2 semanas atrás. Então, eu dei 3 semanas para fazer esse trabalho, que é aquele que vocês precisam fazer uma análise de uma obra. Eu quero ressaltar aqui que eu não vou aceitar plágio, tá? Plágio é quando você copia alguma coisa que uma outra pessoa disse e diz que foi você que escreveu. Se eu pegar um plágio, a nota vai ser 0. Eu não vou devolver para refazer, tá? Porque vocês são grandes já. É melhor vocês me mandarem uma análise feita por vocês, que esteja no portunhol, não tem problema. Eu não estou descontando nota de língua, tá? Porque eu quero que vocês tentem. Mas eu não vou aceitar plágio, tá? Vocês podem ler outras análises das obras que vocês estão procurando, para, né, aprender um pouco mais. Mas eu quero a análise feita por vocês, tá? Isso é um trabalho bem sério. Se vocês precisarem, eu tô aqui online, tá? E por hoje é isso. Um beijo e hasta.